quando Paulo ele vai dizer os santos, ele está falando da igreja. Às vezes a gente acha que santo é só Paulo, Pedro, João, Maria, Tiago, não sei o que, não sei o que. Aquelas pessoas eram santas? Sim, porque foram santificados pelo Espírito. Mas você sabe, quando a palavra diz santo, está falando da igreja. Ela está falando de Mauro. Mauro, você agora é santo. A palavra santo, ela quer dizer separado. É aquele que foi separado pelo Senhor. Ou seja, agora, Mauro, por que a palavra diz que você é santo? Porque você não vive mais para o mundo, mas agora você vive um propósito para Deus. Então, quando você ouvir a palavra santo, a palavra está falando de mim, a palavra está falando de você. Aí Paulo está dizendo agora que nós somos o templo do Espírito Santo. E eu quero dizer uma coisa para nós. Quando Deus, a gente falou isso na primeira aula, Ele criou Adão lá no Jardim do Éden. O homem, ele era a coroa da criação, de tudo aquilo que Deus criou. Todos os animais, né? O homem foi aquilo que Deus criou. Ele deu algo diferente para o ser humano que ele não deu para os animais. Ele deu para o ser humano uma alma. Ele deu para o ser humano a capacidade de se relacionar com Deus. E Deus lá no Jardim do Éden, irmãos, o objetivo dele era se relacionar com o ser humano. Quando o homem pecou, se afastou de Deus, mas Deus sempre esteve em busca desse ser humano. Lá no deserto, Deus ele se manifestava lá na tenda da congregação. Deus mandou Moisés construir a tenda da congregação, que eu vou dizer para você assim, era um pedacinho do céu. E Deus aparecia na tenda da congregação. Você sabe o que é que Deus queria estar. E lá em Êxodo capítulo 25, versículo 2, vocês vão me fazer um tabernáculo, porque eu habitarei no meio de vocês. Depois do tabernáculo veio o templo de Salomão. Davi queria construir um templo, e Deus disse para ele: não, tu não vai me construir um templo, mas o teu descendente. E aí tem dois significados. Ele se referindo a Salomão, mas ele estava se referindo a Jesus. E aí lá no templo de Salomão, quando ele consagra o templo, Deus aparece para ele lá no templo. A palavra vai dizer que a glória de Deus encheu aquela casa, e as pessoas não podiam entrar porque a glória de Deus era presente. Mas você sabe, eu quero dizer para você qual é o maior prazer de Deus, né? É habitar com o ser humano, é habitar no meu coração, é habitar no teu coração. Deus, ele desde o Jardim do Éden, ele quer se relacionar com o ser humano. Aí ele se lá no jardim, lá no tabernáculo, lá no templo de Salomão, mas agora Deus ele quer habitar, ele habita aqui no meu coração e no teu coração. E a palavra vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. E vai haver uma hora, irmãos, que quando se cumprir o tempo, quando Jesus voltar, a palavra vai dizer que nós o veremos face a face. Amém? Mas eu quero que nós percebamos esse momento que nós estamos agora vivendo com Deus. Nós somos o templo. Deus ele habita dentro de nós. Amém? Amém. Deus ele quer se relacionar, ele quer ouvir Mauro, e ele quer falar com Mauro. E você sabe, lá em Atos dos Apóstolos, a presença do Espírito Santo ela era tão forte naqueles irmãos, que eles ouviam o Espírito falar com eles. Separai-me Paulo e Silas, separai-me fulano, não vão para aquele lugar, vão para aquele outro. Escolhei. Então o Espírito Santo ele falava. Irmãos, Deus fala audível, assim como eu estou falando com você. Mal tu já escutou a voz de Deus audível? Não, mas eu sei que ele já falou comigo. Mas o objetivo de Deus é que Mauro César chegue nesse nível, a ponto de Mauro César poder ouvir a voz de Deus. E você sabe uma coisa que eu ouvi quando era de novo convertido? Ele disse: Mauro, a vida eterna, às vezes a gente imagina
que a gente precisa morrer para a gente começar a viver a vida eterna. Eu começo a viver a vida eterna agora. Eu começo a viver a vida eterna aqui. Aí Jesus vai dizer: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Então a vida eterna é para começar a ser vivida agora. A presença de Deus é para ser começada a vivida agora. E o desafio nosso da igreja contemporânea é esse, irmãos: é viver a presença de Deus, é ter a presença de Deus de tal forma que a gente possa ouvir, a gente possa obedecer. Mauro, quando é que isso vai acontecer? Na hora que o Mauro César começar a buscar a Deus, na hora que o Mauro César começar a se entregar, Deus vai falar, começar a falar com ele. Deus vai falar, começar a falar com você. Deus fala, irmão. Deus fala. Amém? Sois templo do Espírito Santo. Beleza. 1 Coríntios 12, de 4 até o 11. Primeiros Coríntios 12, de 4 até o 11. Tudo bem? Podemos, irmão. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade das realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dom de cura, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ok, beleza? Esse é um texto longo, mas eu quero falar para nós o seguinte: olha, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, e o principal objetivo, não nos esqueçamos disso, é nos relacionarmos com Deus, beleza? O Espírito de Deus, ele produz em mim pelo menos duas coisas. Depois nós vamos falar mais especificamente disso. São os frutos do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está lá em Gálatas. Tá? E os dons do Espírito Santo, que é o que nós acabamos de falar, de ler bem aqui. Os dons do Espírito Santo, depois também nós vamos falar noutra aula mais especificamente. Aqui é só para nós termos uma noção. Os dons do Espírito Santo, eu aprendi isso lá quando era novo convertido. Ele é uma ferramenta de trabalho, ele é uma enxada, ele é uma pá, ele é um cavador. Os dons do Espírito Santo não é um troféu. Rapaz, irmão Mauro tem um dom que... O dom do Espírito Santo, ele está relacionado com serviço. O que é o dom do Espírito Santo? É uma capacidade espiritual que cada um de nós recebemos de Deus. Na hora que a gente aceitou a Jesus, para quê, Mauro César? Para nós trabalharmos no reino. Mas eu quero dizer uma coisa para nós: o trabalho do reino de Deus é importante? Mas eu quero dizer uma coisa para nós: mais importante do que o trabalho, Deus está preocupado com os frutos. Deus está preocupado com o meu relacionamento. Não importa se Mauro César quer produzir, se não se relaciona com Deus.
Mas também não é interessante Mauro César ficar de braços cruzados. Nós não fomos chamados para estarmos de braços cruzados. Nós não fomos chamados para estarmos sentados no banco de uma igreja. Nós fomos chamados, né, para fora, para sair e anunciar as obras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí nesse texto ele vai falar de uma série de capacidades, mas o Espírito é o mesmo. Aí tem um versículo que ele diz assim, ó, a manifestação do Espírito é concedida a cada um para um fim proveitoso. A uns pelo mesmo Espírito é concedido o dom de língua, a outro pelo mesmo Espírito a capacidade de interpretá-la, a outro pelo mesmo Espírito profecia, a outro pelo menos, é o mesmo Espírito, irmão, é o Espírito de Deus que trabalha em cada um de nós para a glorificação. Eu quero que nós aprendamos isso. Eu aprendi isso lá no novo, quando era novo convertido, quando nós estivemos falando do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai agir em qualquer pessoa na igreja para a glorificação do nome de Jesus. Nunca esqueça disso. É para a glória de Jesus, não é para a glória do homem. Se você ouvir qualquer homem tentar se gloriar, saia de lá, porque o Espírito Santo ele vai glorificar sempre a Jesus. E Deus ele vai me usar ou te usar para edificação do corpo, para edificação da igreja. Então, e eu quero dizer para nós, talvez, não vou dizer o mais importante, mas é um despertar para nós. Cada um de nós recebemos um dom do Espírito Santo. Não Mauro, mas eu. No reino de Deus, irmão, na casa, não existe ninguém sem utilidade. Todos nós temos uma utilidade. E eu quero dizer uma coisa para você. Existe uma coisa que Deus te capacitou. Não é que nenhuma pessoa vai fazer. Se a pessoa não tiver o mesmo dom que você, ela não faz tão bem feito quanto você faz. Você sabe por quê? Porque o dom ele não é teu, ele é de Deus. Eu vou te dizer duas coisas que eu gosto muito de fazer isso aqui. E você sabe uma outra coisa que eu tenho percebido, a gente vai percebendo. Eu gosto muito de pregar quando a gente está evangelizando. Já cheguei no João Paulo, Mercado Central, para pregar, e cheguei lá e disse, Senhor, não tenho nada para pregar. Mas na hora que o irmão Mauro disse, Senhor, eu estou aqui, me usa. Faz, irmão, para a honra e glória do Senhor. Irmão, o Espírito de Deus nos deu uma sabedoria, um entendimento. E eu digo, Deus não é meu. E eu testemunhei para os irmãos. E as pessoas olham assim e dizem, não é do Mauro, não é para a glória do Mauro. É para a salvação daquelas pessoas. E é para a glória de Jesus. Então Deus vai fazer coisas na tua vida, irmão. Deus vai fazer coisas na nossa vida, que as pessoas vão olhar assim, meu Deus, não é nosso. É uma ferramenta. E um dia nós vamos prestar contas disso que nós recebemos de Deus. É por isso que nós não podemos estar calados, por isso que nós não podemos estar sentados. Nós somos chamados para servir. E agora uma outra coisa que eu quero dizer para você: não queira fazer aquilo que Deus não te capacitou. Eu acho muito bonito pregar, eu acho muito bonito ensinar, mas Deus não te chamou para ensinar ou para pregar. Eu só estou dando um exemplo. Deus pode ter te chamado para orar, para interceder por alguém. E quantas pessoas na madrugada Deus levanta para orar, interceder, e aí Deus te lembra, ora por fulano, e você ora, e a tua oração que Deus está te usando foi dar o livramento para o irmão que estava lá precisando. Deus pode te usar com cura, irmão, e alguém chega assim, e eu não vou dizer para você, até agora Deus ainda não me revelou que eu tenho esse dom, mas existem irmãos que têm um dom de cura.
O cara está doente, você chega lá em nome de Jesus. Não é teu, é de Deus. Você está sendo canal de Deus naquela vida. E aquela pessoa foi curada. E aí existem vários exemplos. Existe um rapaz lá na minha cidade. Ele é pescador, ele é uma pessoa rude, né? Ele era conhecido assim, uma pessoa rude, mas ele foi acometido de uma doença, né, mortal. E aí Deus usou um pastor lá para pregar lá na casa dele e curou. E ele disse: se Deus me curar, eu vou servir a Deus. Mas Deus curou ele, irmão, ele e toda a casa dele servem hoje ao Senhor. E isso é para a cidade assim notório. Fulano de tal hoje é crente. Deus usou aquele pastor para curar aquela pessoa, para a glória dele. Então o dom espiritual, ele faz isso. Então, irmão, é uma capacitação de Deus. À medida que nós vamos crescendo na comunhão, Deus vai manifestando. Senhor, né? Eu costumo muito dizer, os irmãos conhecem aqui irmão Talismã. Irmão Talismã é uma pessoa que tem um dom do serviço. Pense numa pessoa que cuida das finanças, maravilhoso. Mas se você convidar Talismã para pregar, lá na frente ele vai. Porque não é a capacitação que Deus deu para ele, não é aquele dom. Então nós precisamos reconhecer isso e precisamos perguntar para Deus: Deus, qual é o dom que o Senhor tem na minha vida? Irmão, eu vou te dizer uma coisa para a honra e glória do Senhor. Quando a gente, experiência própria, quando a gente saía do João Paulo Mercado Central, a gente voltava para casa 11 horas, 11h30, às vezes meia-noite, irmão, e a gente vinha no carro, orando a Deus, agradecendo, alegre. Irmão, nós éramos envolvidos por uma alegria de Deus tão grande, que a gente voltava chorando, dizendo: Deus, obrigado pela tua presença, Senhor, naquele lugar. Irmão, servir a Deus produz em nós essa alegria, sabemos que nós somos úteis no reino de Deus, saber que nós não fomos chamados para não estar sentados num banco de uma igreja. Então precisa haver esse despertar. Deus, para que o Senhor me chamou? Vou te contar uma experiência minha, né? A primeira vez que eu fui pregar, lá no interior, eu era novo convertido, acho que tinha 3 meses. O irmão disse: irmão Mauro, você pode pregar tal dia? Eu digo: posso, a igreja é pequenininha. Eu digo: tudo bom, irmão. Irmão, e aí eu fui perguntando, Deus, qual que eu falo? Quando eu cheguei lá na frente, que eu fui ler a palavra, irmão, não saiu nada. Eu li o texto, e aí que eu fui, não saiu nada. Aí eu digo: irmãos, não saiu nada. Aí, irmão, tudo bom, irmão, tudo bem, você leu o texto, beleza? Aí passou algum tempo, eu tinha um projeto evangelístico lá, que era uma pregação assim para a cidade, né, através de um alto-falante. De vez em quando tem isso nos interiores. Aí eu disse: Mauro, tu pode dar uma palavra? Eu quero te convidar para dar uma palavra missionária. Eu digo: tudo bem. Aí eu fui para casa. Naquela noite, Deus, eu queria pedir uma palavra para o Senhor. E Deus foi me dando. E eu fui escrevendo tudo aquilo que... E aí quando foi no dia que eu fui pregar, como era no microfone, era tipo uma rádio. Então eu fui lendo aquilo que Deus estava ministrando. E a partir dali eu comecei não vou te dizer que o irmão Mauro tem o dom da palavra, mas eu gosto de 2 coisas: eu gosto de ensinar e eu gosto do evangelismo. Então são coisas que nós vamos reconhecendo que Deus está. Então nós precisamos, a palavra vai dizer: buscai com zelo os melhores dons, e entender que Deus tem um propósito na nossa vida. 2 coisas que eu quero falar para você, depois a gente vai falar isso. O menor dom é o dom de línguas. Mas interessante como a gente se impressiona quando alguém está falando em língua, mas a palavra vai dizer que é o menor dom. Por quê? Porque o dom de língua, ele só edifica quem está falando. Só se alguém estiver interpretando, que é outro dom. Alguém que interprete: Deus está dizendo isso, isso, isso. Porque quando ele diz Deus está dizendo isso, isso, ele edifica a igreja. Mas quando eu só falo, só a palavra, blá, 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 blá,
ninguém está sendo edificado, só o meu espírito que está falando com Deus. Aí Paulo vai dizer: eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas tenham entendimento, do que 1000 palavras que ninguém vai entender nada. E o maior dom é o dom do amor. Deus é amor, só tem a capacidade de amar aquele que é nascido de Deus. E quero dizer para nós: Deus, ele não quer só o meu serviço. Deus não quer só o meu serviço, Deus quer o meu coração. Quando você está com o coração, quando você está na presença de Deus e você trabalha, a gente volta para casa com aquela alegria. Eu volto para casa com alegria. Eu volto daqui hoje, de estar aqui com os irmãos todo domingo, porque eu digo: Deus, é para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? 1 Coríntios 12 e 13. Nós já estamos terminando, não vamos demorar muito não. Como é que diz o 12 e o 13, irmã? 12 e 13. Capítulo 12, versículo 12 e versículo 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Amém? Olha só o que Paulo está dizendo. Assim como o corpo é um, mas existem muitos membros, assim também com relação a Cristo, porque nos foi dado a beber de um mesmo Espírito. Irmão, ele faz a comparação de Cristo, e a palavra ela vai dizer isso, que Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. O meu corpo, eles têm muitos membros. O meu olho, ele tem uma função, o meu ouvido, ele tem uma função, o meu nariz, as minhas mãos. Assim também com relação a Cristo, cada um de nós temos uma função nesse corpo. As pessoas que aceitaram a Jesus no mundo espiritual, filhos, nós fazemos parte do mesmo corpo. No mundo espiritual, filhos, não existe igreja batista, igreja assembleia, igreja presbiteriana, igreja A, B, C ou D. No mundo espiritual existe a igreja de Cristo. Agora, Deus me chamou para uma igreja local. Eu vou servir a Deus na minha igreja local, onde Deus, sentia a presença de Deus, onde eu entendo que essas igrejas, Assembleia Batista, é a forma administrativa. Existem irmãos que gostam daquela mais do fogo, mais pentecostal. Eu vou servir a Deus na igreja pentecostal. Existem irmãos que gostam da igreja mais tradicional. Eu vou servir a Deus na igreja tradicional. Mas o importante é eu, no mundo espiritual, eu estar conectado com o corpo de Cristo. Nós somos membros desse corpo. E os membros do meu corpo, eles são, pelo meu cérebro, para benefício do meu corpo. A mesma coisa com relação à igreja. Nós somos usados por Cristo para a edificação do corpo, filhos. Nós estamos aqui para 2 coisas. Para glorificar Deus, primeiras coisas. Para glorificar Deus, para evangelizar aquelas pessoas e para edificar a igreja de Deus. Então nós somos membros com esse, e nós recebemos uma capacitação que não é nossa. O que é que a gente precisa fazer? E o que é que nós precisamos fazer? Descobrir para que Deus me chamou. Porque quando eu descubro para que Deus me chamou, não é o mal que vai fazer, é Deus. Agora tem uma coisa, Deus, por exemplo, hoje eu vou pregar à noite, para a honra e glória do Senhor. Deus já me deu a palavra, mas o sentar e planejar é uma aula, o perder a vergonha é uma aula, o perder o medo é uma aula. O restante, quem vai fazer é Deus. Mas você só precisa se colocar, se dispor, se dispõe-te, tem bom ânimo, é o que a palavra vai dizer. E aí Deus vai usar, Deus vai fazer segundo o plano e o propósito de Deus.
A gente só precisa se colocar. Amém, meus irmãos? Então depois a gente vai falar mais sobre dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 ao 31, só para a gente terminar. 27 ao 31. Exatamente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27 até o versículo 31. Posso ler? Pode. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Ok. Então, nós vamos finalizar com esse texto. E ele vai dizer assim: olha, vocês são membros, vocês são corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Eu volto a dizer para nós, no mundo espiritual, a igreja, ela é um só corpo. Jesus não está dividido. Eu fico muito triste quando eu vejo pastores brigando com pastores, ministérios com ministérios. A gente precisa entender, no mundo espiritual nós fazemos parte do mesmo corpo. Nós temos que ter a humildade para reconhecer os nossos defeitos e os nossos erros. Outra coisa, irmão, não existe igreja perfeita em lugar nenhum no mundo. Você sabe por quê? Porque a igreja, ela é formada por pessoas, e nós somos imperfeitos. Mas você sabe como é que a minha igreja vai ser melhorada? Na hora que o Mauro César, na presença de Deus, ele se colocar e Deus for tratando dos pecados dele e manifestando, aí a minha igreja vai melhorar, na hora que eu melhorar. Então, aí ele vai dizer uma outra coisa. Primeiro Deus estabeleceu na igreja para apóstolos, depois para profetas, depois para mestres, depois para não sei o quê. Aí ele vai dizer, acaso são todos apóstolos? Ou seja, ele está dizendo, ninguém faz tudo a mesma coisa, cada um tem uma função. Aí eu quero dizer uma coisa para nós: não te preocupa com o teu cargo. Às vezes nós homens, nós estamos preocupados se a gente é apóstolo, ou profeta, ou isso, ou aquilo. Irmão, na presença de Deus, Deus quer nos ter como filhos. Eu quero chegar na presença dele como filho, tá certo? Mas, então, aí ele vai dizer, procurar com zelo os melhores dons. E aí Coríntios 13, um dos capítulos mais famosos da Bíblia: e eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo para que ele seja queimado, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha fé ao ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não se exaspera, não se ressente do mal, não se satisfaz com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta. O amor jamais acaba. E ele passa a mostrar para nós o dom maior de todos. Não é o dom de línguas, não é o dom de profecia, não é o dom de cura, não é o dom de ressuscitar o morto, mas é o dom do amor. Você sabe por quê? Porque só ama quem é nascido de Deus. Porque Deus é amor, irmão. Irmão, quando você ama, você manifesta a presença de Deus na sua vida. Então nós precisamos amar os nossos irmãos, nós precisamos amar os nossos familiares, que às vezes não é fácil, às vezes por erro dele, às vezes por erro nosso, e a gente precisa reconhecer e dizer: Deus, o meu erro está bem aqui, eu quero me consertar diante do Senhor. Amém? Então nós vamos encerrar por aqui.